Caia, menino. Você está a ponto de... Avatar é o título dado ao ser que é capaz de controlar os 4 elementos da natureza. E dentre 182 Avatar que já existiu, aquele que mais chamou a atenção dos fãs dessa obra foi Aang. E por mais estranho que pareça, esse baixinho é considerado o Avatar mais forte que já existiu até hoje. Por aqueles que são fãs e até mesmo por aqueles que não são fãs desse universo. E é por isso que hoje eu resolvi trazer esse carinha nesse quadro para a gente poder saber o quão poderoso realmente ele é. Hoje eu sou o Rosso Knight e se por acaso vocês foram novos por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal Monster Nerd. Ainda não se sabe ao certo onde Aang nasceu, quem foram seus pais ou se ele possui irmãos. A única informação que foi liberada até agora diz que ele passou uma boa parte da sua vida até alcançar os 12 anos de idade no Templo do Ar do Leste, onde ele viveu com várias crianças da sua idade e monges. Primeiro forma a bola, aí tem que montar rápido. Aang sempre foi uma criança muito alegre e distraída, e também ele sempre foi o mais infantil dentre todas as crianças da sua idade que moravam nesse lugar. E apesar do Templo do Ar do Leste estar num lugar muito isolado, Aang era muito feliz, mas mal ele sabia que seus dias de viver sem nenhuma preocupação estava chegando ao fim. Porque naquele momento que Aang estava sorrindo, se divertindo e ensinando seus amigos como fazer patinete aéreo, a Nação do Fogo estava planejando e conquistando várias outras nações. E quando a coisa começou a ficar realmente muito séria, os monges do Templo do Ar do Leste tiveram que fazer o que eles não deveriam fazer antes da hora chegar. Isso é, falar para um garoto de apenas 12 anos de idade que ele era o grandioso Avatar e que o mundo precisava dele para ser salvo. E depois dessa informação vir à tona, muitas coisas mudaram na vida do garoto. Seus amigos do tempo do nada não queriam mais brincar com Aang porque achavam que era muito injusto jogar contra o Avatar. E para piorar, os anciões, com exceção do seu mentor e guardião, sempre forçavam o garoto a treinar mais do que ele deveria. Mas mesmo assim o garoto aguentava o tranco. Mas tudo isso mudou quando os anciões desse mesmo tempo decidiram se unir para poder falar para um mentor de Aang que eles iriam mandar Aang para um outro tempo para poder assim terminar o seu treinamento. Porque o seu mentor estava mimando demais o garoto com esse papo do garoto devia descansar durante o treino e tudo mais. E quando Aang tomou conhecimento desses planos sem que os monges soubessem, ele não suportou a ideia de que seria obrigado a viver isolado sem nenhum de seus amigos e mentor por perto. E para poder escapar desse destino que ele julgava ser insuportável, ele decidiu fugir do templo com seu amigo Bisão numa noite de muita tempestade. E como era de se esperar, durante a sua viagem o seu Bisão foi atingido por um raio e junto de Aang eles acabaram caindo no mar. E segundo depois, enquanto os dois estavam se afogando, Aang, sem saber o que estava fazendo, entrou no estado de Avatar e depois criou um iceberg ao redor dele e de seu amigo Bisão. E depois eles ficaram lá por volta de 100 anos até que foram encontrados por uma garota chamada Katara e seu irmão mais velho chamado Sokka, no Polo Sul enquanto ainda estava no estado de hibernação. E foi assim, senhoras e senhores, que começou a lenda do Aang, o último dobrador de ar. Senhor do Fogo Ozai, você e seus antepassados devastaram o equilíbrio desse mundo. E agora você deve pagar o preço final. E agora, quão poderoso é o Avatar em Aang? Bom, como já deve ser de conhecimento de todos os fãs e não fãs desse universo, Aang pode dobrar fogo, água, ar, terra e energia. E ele também tem seu estado Avatar que lhe concede um up absurdo nos seus poderes. Então, por enquanto vamos nos concentrar nesses pontos importantes. E depois vamos ver se existem outros pontos importantes como a velocidade e durabilidade, por exemplo, para ser explorados ao decorrer do vídeo. O segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é esse. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca. O cara quem aprendeu primeiro a dobrar água com sua amiga Katara. E nessa época a Katara ainda era muito fraca. Nem o movimento básico da dobra água ela sabia direito. Ou seja, ela nessa época não tinha nem sequer um conhecimento mínimo para poder ensinar alguém a dobrar a água. Mas no momento que ela resolveu mostrar seus movimentos imperfeitos da dobra d'água que ela mesma tinha inventado para seu parceiro, Aang em questões de segundo pegou os movimentos, aprimorou e depois executou uma dobra d'água perfeita. Tão perfeita que acabou por irritar a sua amiga Katara que estava tentando fazer aquilo há mais de 2 anos. E foi nesse momento que todo mundo percebeu que Aang era mais gênio que ela nessa área. Mas mesmo após ter aprendido por vários dias e semanas a manipular a água com a ajuda da sua amiga Katara, Aang mesmo assim não conseguiu alcançar o nível do mestre da dobra do mesmo elemento. Mas tudo isso mudou quando ele foi treinado pelo mestre Paco,
o homem que era considerado o maior e o melhor dobrador da tribo da água do Polo Norte. E depois de passar nas mãos desse grande homem, Aang já era capaz de fazer coisas incríveis com a dobra da água. Como por exemplo, ele já era capaz de separar um rio e criar nuvens para poder se camuflar enquanto voava. E no meio de uma batalha, ele era capaz de criar chicotes e tentáculos de água para poder bloquear ataques e imobilizar seus inimigos. E como também, ele era capaz de criar paredes de gelos, casulos para poder se proteger de quedas. E por fim, ele mostrou que podia manipular a temperatura da água para poder criar lâminas e chão de gelo. E suas lâminas eram tão afiadas que podiam cortar até mesmo o aço. Resumindo, Aang pode fazer qualquer coisa que o mestre da dobra da água pode fazer, com exceção da subdobra da água, que nesse caso é a dobra de sangue, que foi inventada pela Ama e depois dominada pela Katara. Agora você já deve estar se perguntando, se Aang realmente é um gênio nessa área, por que ele não conseguiu aprender a dobrar o sangue assim como a Katara? A resposta para essa pergunta é simples. Não é porque ele não conseguiu, mas sim porque ele não quis aprender. Porque Aang é uma pessoa que dava muito valor à vida humana, e é por isso que sempre que ele ia aprender algo, ele apenas aprendeu o suficiente para poder conter seus inimigos, e não para matar ou ferir-os mesmo gravemente numa batalha. E é por essa razão que ele teve uma grande dificuldade para poder dominar o fogo, porque o fogo foi criado naturalmente para poder destruir tudo que usar parar no seu caminho. E falando no fogo, Aang teve 3 professores que o ensinou a dobrar o fogo. O primeiro foi Jang Jong, um ex-soldado da Nação do Fogo que, por sinal, odiava dobrar o fogo. E esse homem tinha como a sua primeira função ensinar Aang a dominar o fogo do jeito certo, isso é, usar outros meios além da raiva para poder dobrar o fogo. Mas Aang era muito impaciente nessa época, e por ser muito impaciente, Aang tentou dobrar o fogo sozinho para poder impressionar seus amigos. Só que segundos depois o seu fogo acabou saindo do controle e por fim acabou queimando a Katara que estava por perto. E depois desse acidente, Aang nunca mais quis aprender a dobrar o fogo. Mas algum tempo depois ele mudou de ideia, porque ele percebeu que esse era o único jeito de se tornar mais poderoso que o Senhor do Fogo Uzai. E foi então que entrou Zuko como seu professor. Mas Zuko estava tão confuso sobre quem realmente ele deveria ser que acabou perdendo a sua dominação do fogo nessa época. E após os dois perceberem que agora se encontravam na mesma situação, os dois foram atrás dos guerreiros do solo, para poder assim aprender a dominar o fogo do jeito que os primeiros dobradores desses elementos faziam. E para a surpresa dos mesmos, quando eles chegaram no local, eles logo descobriram que ainda existia dragões. E caso você não saiba, dragões foram os primeiros dobradores de fogo desse universo. E quando momentos depois eles passaram por um teste e depois por um julgamento, os dois últimos dragões decidiram ensinar para Zuko e Aang a dobrar o fogo sem precisar usar a raiva como combustível para poder se tornar um mestre nisso. Mas mesmo após treinar várias vezes para poder aprimorar o que tinha aprendido com os dois dragões, Aang mesmo assim se recusava a usar a dobra do fogo nas suas batalhas. E é por isso que não dá para saber o quão forte realmente ele se tornou como um dobrador de fogo. Mas de uma coisa você pode ter certeza, ele tinha se tornado forte o suficiente a ponto de conseguir rivalizar com Uzai por um instante no último embate entre os dois. E antes que eu me esqueça, Aang também aprendeu a redirecionar o raio. E essa é uma técnica que somente 2 dobradores de fogo sabiam executar naquela época. Ou seja, o cara realmente é um gênio. E falando em ser gênio, até os dias atuais, Aang é considerado o maior gênio dentre todos os dobradores de ar que já existiu. Vê se pode. Esse carinha com apenas poucos anos de vida, ele foi capaz de criar várias coisas estranhas com a sua habilidade apenas para poder se divertir ainda mais. Algo como patinete aéreo, por exemplo. Um truque que ele aperfeiçoou com o tempo para poder usar de várias formas noutras pessoas ou inimigos. E ele também é capaz de fazer manobras difíceis enquanto voa, e algumas vezes até já mostrou que pode correr sobre a parede e fazer fim da perda de vários inimigos. E durante uma luta, Aang é capaz de criar uma rajada de vento que pode fatiar até mesmo rocha quando é preciso. Só que ele não usa isso para poder atacar seus inimigos. E em vários momentos da obra, ele foi capaz de criar tornados para poder atacar e repelir ataques de seus inimigos. E sua esfera de ar é capaz de suportar ataques de vários inimigos da Nação do Fogo ao mesmo tempo. Mas apesar da dobra de ar lhe conceder várias formas de se proteger e atacar seus inimigos, mesmo assim nada se compara com o que ele podia fazer com a dobra de terra. Na verdade, eu acredito que a dobra de terra foi o que o fez se tornar muito mais poderoso como um avatar. Porque com essa habilidade, Aang pode criar um casulo que foi capaz de suportar vários ataques do Senhor do Fogo Uzai, numa época que o mesmo estava muito upado por causa do cometa Soze. E ele também foi visto usando luva de pedras para poder infligir mais dano nos seus inimigos. E assim como a Toph, Aang também pode criar uma armadura de pedra ou de cristais com extrema facilidade, assim como ele pode atirar balas de pedras ou levitar rochas enormes. E durante seus dias de treino com a Toph, ele também aprendeu a usar sentidos sísmicos. Com essa nova habilidade, Aang passou a sentir todos os movimentos no solo. E caso você não tenha entendido, a brincadeira funciona como uma espécie de radar que é capaz de fazer Aang e Toph enxergar no escuro, ou localizar qualquer coisa que estiver no subsolo ou do outro lado de uma parede. E durante seus dias de aflição, Aang aprendeu como a tartaruga leão a como dobrar energia. E com essa nova habilidade, ele pode tirar ou restaurar a capacidade de dobrar um elemento de alguém. E no estado Avatar, todos seus atributos ganham um up absurdo, porque nesse estado ele se torna um só com todas as outras versões de Avatar que já existiu. E nesse estado ele é capaz de lançar ataques muito mais poderosos e criar uma defesa completamente impenetrável. Nem mesmo Uzai durante o último embate entre os dois e sob o efeito do cometa Soze foi capaz de atravessar essa defesa. E nos quadrinhos, ele foi capaz de criar um soldado colossal de pedra para poder enfrentar e vencer General Hod Iron, o ser que é conhecido como o terceiro espírito mais poderoso desse universo. E no quadrinho intitulado Avatar, o último dobrador de ar, a promessa, Aang foi capaz de levantar uma cidade inteira sem mostrar esforço algum. Vê se pode.
E mesmo sem usar seus poderes, Aang também mostrou que pode correr mais rápido que o vento e se esquivar de vários ataques de Zuko, que é capaz de ser mais rápido que um raio. Fora que ele também já mostrou que pode agarrar um raio. E caso você não saiba, em algumas ocasiões um raio pode alcançar a velocidade da luz. Eu disse em algumas ocasiões. E no caso de Aang, a sua velocidade de reação deve alcançar o Mach 440, que é basicamente 150 km por hora. E para facilitar a vida daqueles que ainda não entenderam, em termos de reação, Aang pode ser 440 vezes mais rápido que o próprio som. Aang também já mostrou várias vezes que ele pode lutar por minutos sem mostrar nenhum sinal de fadiga. E treinar sem descansar por um dia inteiro enquanto estava totalmente ferrado mentalmente e fisicamente por ter ficado muitos dias sem dormir. E em várias outras ocasiões quando enfrentava seus inimigos, Aang também foi capaz de suportar várias coisas que podiam matar qualquer ser humano, como cair de lugares muito altos e ser jogado contra a parede até atravessar a mesma. E antes que eu me esqueça de novo, após vencer o Senhor do Fogo Zai, com a sua dobra de água, Aang foi capaz de aumentar o nível do mar sem mostrar nenhum esforço. E na sua fase adulta, ele mostrou também que enquanto ele estiver no estado Avatar, ele pode vencer facilmente um manipulador de sangue poderoso como Yakone, que uma vez foi capaz de controlar um tribunal inteiro. E por hoje é tudo, pessoal, espero que todos tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever e de botar um like. Aang, faça alguma dobra de ar. É verdade. Você é o Avatar. É,